A gente começa o programa de hoje falando do São José Esporte Clube, porque em meio a contratações, formação do novo elenco, treinamentos e tudo mais, enfim, o CT da Águia, que ainda está em construção, foi apresentado de forma oficial para a imprensa. E quem esteve por lá e vai te contar tudo sobre aquilo que ele viu é o nosso repórter João Delfino. João, chega mais aqui ao vivaço na Hora do Esporte. Pode entrar, João. Aê, Joãozinho. tarde, E aí, Joãozinho, você tá bem? Tô bem, Seja bem-vindo aqui, agora. agora dividindo, nós três aqui dividindo o estúdio da Hora do Esporte. Enfim, foi apresentado o CT da Águia, você esteve por lá. Conta as novidades aqui para o nosso telespectador, Joãozinho. Pois é, Vieira, vocês acabaram de falar que não usa o celular, mas como o evento foi hoje cedo, eu vou até pegar uma colinha por aqui. Saiu bem, hein? É, pois é. Mas então, Vieira, CT novo Tira da do tela São de bloqueio, José. senão não tem informação. O CT novo do São José, lá na zona norte da cidade, e contou com a presença do Oscar Constantino, do Bruno Casarini. A gente vai ter algumas imagens aí desse evento que aconteceu hoje cedo, hoje pela manhã. E é claro, também tivemos a presença do coordenador do Renato Santiago, coordenador das categorias de base, do ex-presidente Robertinho da Padaria e de ex-jogadores também, Vieira, do Zezinho Frigi, que fez parte daquele time do São José, primeiro título profissional do São José em 1964. O Joãozinho, que é o atleta que mais jogou com a camisa do São José, também esteve por lá, teve até uma homenagem para os dois. E o Cid Clay Menezes, executivo de futebol, e também o Moacir Júnior. Então todo mundo estava lá para falar sobre esse CT e sobre essa preparação. Inclusive a gente vai ouvir o Oscar e também o Cid Clay, que falaram sobre essa nova estrutura que o São José oferece agora então para o seu departamento de futebol. Do nosso grande sonho aí, que é o CT. Sem o CT, eu acho que clube nenhum chega a lugar nenhum. Assim, desde a nossa chegada, eu disse isso, né, que o São José ele tem um projeto ambicioso. E, logicamente, que essa estrutura ela tem que ser evidenciada, ela tem que acontecer. Né? E quando eu cheguei aqui, após a decisão e a reunião com a diretoria, logicamente, a gente foi dando esses passos, né, de criar essas estruturas que hoje o futebol atual, o futebol moderno, os clubes que querem crescer, ele precisa se atentar para esses detalhes, né? Que é ter o máximo de condição de trabalho para que o futebol possa também absorver tudo isso e possa tirar proveito também. Tá, então, Vieira, a palavra aí do Cid Clay, quer falar alguma coisa? Pois é, João, a gente conversava em off, né? Eu não estive lá, então o Bruno também ainda não teve a oportunidade de ir no CT da Águia, mas você que esteve, o que de fato tem de construção lá? Porque a gente fala assim, né? Foi apresentado o CT da Águia, o cara acha, às vezes o torcedor acha que está tudo completo, já está tudo feito, prédio, tá tudo entregue, mas não é bem assim. Mas já foi dado o pontapé inicial. O que de fato tem lá que os jogadores do São José podem aproveitar e podem utilizar, Joãozinho? É verdade, Vieira, era uma dúvida até do que o São José apresentaria nesse primeiro contato da imprensa com o CT. Eu trouxe algumas informações aqui. É um terreno de 200 mil metros quadrados aproximadamente, mas não tem construção em toda essa extensão. A gente tem, nesse momento, 2 campos de grama natural, sendo que um ainda está naquela fase de fixação da grama, o outro já está sendo utilizado para treinamento. A gente lembra que o São José, por muito tempo, teve que procurar campos na cidade para treinar, já está treinando no seu CT. E tem também um campo de grama sintética. Na verdade, ele é reduzido, ele é apenas metade, né, como se fosse um meio campo, de fato, de grama sintética. Então, por enquanto, é isso, apenas isso. São os campos. As outras instalações do São José, elas estão no Martins Pereira. Então, no CT, mais para frente, a gente deve ter refeitório, vai ter um núcleo de saúde e performance, mas nesse momento apenas os campos. E aí as metas são lá para 2027, ter o hotel dos jogadores, 2028 a gente ter um mini estádio também para receber jogos do feminino e da base, mas por enquanto ainda não tem, por enquanto são só os campos. E aí falando, Vieira, sobre a questão do Martins Pereira, o Cid Clay reforçou sobre essa divisão entre Martins Pereira e CT. Lá no Martins Pereira, sim, a gente tem questões como academia, como departamento de fisiologia, departamento para a galera do futebol, trabalhado, administrativo. E o Cid Clay também falou sobre isso, sobre essa divisão entre Martins Pereira e CT para hospedar o São José, e a gente vai acompanhar agora também. Hoje o Martins Pereira é a nossa casa, né? A nossa parte administrativa, toda a nossa estrutura de vestiário, academia, departamento médico, alimentação,
rouparia, então tudo está integrado dentro do Martins Pereira. O CT, obviamente, hoje ele tem, neste momento, os campos que estão sendo liberados, né? Hoje nós temos esses 2 e com o passar do tempo toda essa estrutura virá para o centro de treinamento. Então o estádio ele serve hoje exatamente para isso, para dar esse suporte, né? Da gente ter mais organização, de ter mais condições de poder exercer um trabalho. Vieira e Bruno, só para complementar, a previsão que todas as obras sejam concluídas, né, o CT esteja pronto com esse hotel, com esse mini estádio e tudo mais, a previsão é do ano de 2030, entre 2029 e 2030. Ou seja, tem muita obra ainda para acontecer no São José. A gente viu aí, tem, entre aspas, pouca coisa, mas que para quem não tinha nada, é muita coisa, né, Bruno? O São José já apresentando aí um campo principal, onde o elenco está treinando. Aliás, o Joãozinho vai trazer detalhes aí também do time treinando e tudo mais. Já tem um segundo, que o Joãozinho elucidou aí também, que tem a grama, mas não tem as marcações. Tem também ali, como você bem falou, o de grama sintética, que é um meio campo, que é justamente, se eu não estou enganado, é para trabalhar jogadas ensaiadas, cobranças de pênalti e falta. Também trabalho, de repente, específico com goleiros, né? A gente está vendo aí as imagens do nosso José Sobral com ousadia e alegria. Mas, Brunão, é um passo para um time que virou SAF, aquilo que a torcida cobrava de ter um centro de treinamento. São José, o Ninho da Águia está ressurgindo, está surgindo agora a olhos vistos a todos que estiveram por lá, Brunão. É isso que o João falou da questão do São José procurar campos, né? Campos do futebol amador para fazer treinamentos. É uma realidade de vários times do interior, né? Se você ter um núcleo, né, ter um espaço, um local justamente destinado para isso, até porque lembrando que os campos de futebol amador, a grama é aquela grama de jardim, às vezes tem um buraco, pode causar uma contusão. Você tendo um campo que você vai com a grama praticamente igual da que você vai jogar, então é muito melhor, né? Então é um passo a mais que o São José está dando. E a gente até esse ano falava, né, que a torcida criticou muito, bateu muito na SAF, mas não conseguiu acesso na Série D, mas está fazendo uma Série D pífia. Na verdade, esse trabalho da SAF é a longo prazo, né? Como o Joãozinho disse, o CT vai ficar pronto mesmo com tudo, todas as instalações em 2030. Então, até lá, lógico, o São José vai buscar ser campeão, subir, etc. Mas a intenção é manter esse trabalho a longo prazo para que, assim como o Mirassol, o Novo Horizontino, que tem uma estrutura boa hoje, o Mirassol subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro com uma estrutura incrível, né, de sem treinamento. Então, a ideia é essa. E até você, Joãozinho, não sei como é que agora eles vão fazer também a questão de treinamentos no Martins Pereira. Talvez os treinamentos fiquem só para véspera de jogo, né, os jogos em casa, talvez para sentir um pouquinho o Martins Pereira seja só para isso, né? De fato, até para evitar aquele desgaste, né, Brunão, que antes o São José tinha que treinar no Martins Pereira, de repente, muitas vezes antes do jogo, e aí prejudicava o gramado. Você citou o Mirassol, ao longo do evento, o Mirassol foi citado pelo menos umas 3 ou 4 vezes por pessoas que foram lá na frente falar que é um exemplo, uma cidade muito menor que São José, está na Série A, um CT, como o próprio Oscar disse, é o que dá base para um trabalho bom, foi o que aconteceu justamente com o Mirassol. E só pontuando também, o Oscar falou que visitou outros CTs por aí para trazer coisas interessantes para cá, como por exemplo a caixa de areia, ou então um espaço específico para goleiro, o próprio núcleo de saúde e performance que o São José vai ter, foram inspirados aí nos CTs do Atlético Paranaense e também do Palmeiras. Joãozinho, para a gente fechar esse primeiro bloco, também foi falado sobre as categorias de base do São José. Há um projeto lá para alojamentos para as categorias sub-15, 17, sub-20, que ainda está em construção. O que foi falado? O responsável pelas categorias de base do São José, o Renato Santiago, esteve por lá e ele falou sobre isso. Dá uma pincelada. É verdade, ele falou bastante sobre isso. A ideia é realmente ter os prédios para o sub-15, sub-17 e sub-20 lá no próprio CT do São José, mas como é um projeto a mais longo prazo, a previsão para a base estar por lá é mais ou menos 2028, o São José preferiu alugar um outro espaço, que é no antigo campo do Independente, para que lá seja o CT Ninho da Águia 2, pelo menos até o CT do profissional e o da base estarem integrados. Então, neste ano de 2025 e também nos próximos, a base do São José vai ter como sua sede o campo do Independente, antigo campo do Independente. Muito bem, então a gente vê que é um projeto realmente grandioso a longo prazo, mas o pontapé inicial já foi dado e eu acho que para começar o trabalho está mais do que bom e agora é pau na máquina, né? Um tijolinho por dia para ir melhorando essa estrutura do São José. Por lá, o que mais foi mostrado, Joãozinho?
Pois é, Vieira, vamos falar do jogo de bola, né? Já diria o Vanderlei Luxemburgo, né? O torcedor quer saber o que o São José vai fazer dentro de campo. E o Sid Clay disse que o São José deve ter de 24 a 25 jogadores para estreia, né? No seu elenco para a Série A2. Nesse momento tem 18 contratados, então falta ali uma média de 6, 7 jogadores para chegarem ainda no São José. E ele deixou bem claro que o principal objetivo do São José em 2025 é voltar para a elite do campeonato paulista. E a gente vai ouvir o Sid Clay falando sobre essa preparação. A gente está anunciando, tem alguns atletas que já estão no clube que ainda não foram anunciados por problemas, não por problema, mas porque ainda não assinou os seus contratos, mas gradativamente a gente vai estar fazendo essas divulgações. E também as últimas contratações, né? Nós temos ainda alguns gaps aí no elenco para a gente poder contratar, então a gente vai fazer isso gradativamente. O Joãozinho trouxe aí a informação, né, de 24 jogadores para a primeira rodada, contratados, né? E o São José anunciou ontem, oficialmente, o seu 10º jogador para a temporada 2025. Trata-se do atacante Thiago Rubim, de 25 anos, que estava no Marcílio Dias, onde ele foi vice-campeão da Copa Santa Catarina. Você está vendo imagens dele, né, aí no treinamento de ontem, né? Então, como eu disse, ele foi campeão lá da Copa Santa Catarina e também disputou a última Série A2 do Campeonato Paulista pelo Juventus, foi adversário do São José. Ele subiu para a Série A3 com o Bandeirante em 2020, foi campeão goiano em 2021 com o Grêmio Anápolis e também foi vice-artilheiro da Série A2 de 2022 com o Rio Claro. Portanto, Thiago Rubim é o novo contratado do São José e a diretoria deve anunciar nas próximas horas a contratação do volante Pablo Miguel, de 27 anos, esse que está vendo na foto aí, ó, ele que estava na Ferroviária de Araraquara desde o segundo semestre de 2022. Ele estava emprestado pelo Fortaleza, tem passagens aí pelo Osasco, Audax Rio, são clubes empresa, né? Fortaleza, Vitória da Bahia e por último aí na Ferroviária. Joãozinho, você chegou a ver o Thiago Rubim ontem treinando, você chegou a ver também o Pablo Miguel, que já está integrado ao elenco, é só uma questão de... Eles estão divulgando aos poucos, né? A gente entende aí, a diretoria do São José vai divulgando aí 1 por dia, 2 às vezes, né? Mas você dá uma olhada lá no elenco, no treinamento, o que dá para dizer do Thiago Rubim, que foi o último que foi anunciado? Vieira, não dá para dizer muita coisa, porque o foco ontem da visita era realmente ver o CT pela primeira vez. Mas deu para ver um rosto diferente ali, que era o Thiago Rubim. E a gente até pegou imagens dele para exibir aqui, embora ainda não estivesse anunciado, né? Na ocasião foi anunciado algumas horas depois. Deu para ver que ele é veloz, né? Eu não fiquei reparando se ele acertou todas as finalizações que tentou, mas que ele corre, viu, Vieira? Isso eu garanto. Corre mais do que notícia ruim. Talvez. Ele subiu com o Bandeirante contra o São José, né, em 2020. É verdade. Agora, de um modo geral, Joãozinho, o que você achou, falando agora do CT do São José? Gostou daquilo que você viu? Claro, a gente sabe, tem muita coisa para fazer ainda, mas como a gente já falou no primeiro bloco, pontapé inicial, gostou, é o que tem que ser feito mesmo? Tá aprovado, viu, Vieira? Na minha humilde avaliação aqui, realmente o São José agora tinha aquele papo muito irreal, né? De o CT, onde vai ser, como vai ser, agora a gente já sabe, não tá pronto, ainda tem muita coisa para acontecer, inclusive muitas obras acontecendo por lá. Essa divisão com o Martins Pereira, eu diria até que a principal parte, né, está no Martins Pereira. O campo tá lá para treino, mas todo o resto, jogador que vai ser anunciado, vai fazer exame, ele vai no Martins Pereira. Vai levar ainda alguns anos para que ele vá ao CT, para que tudo isso aconteça de fato no CT. E só para fechar aqui da minha parte, Vieira, o São José tem um cronograma de treino até o dia 22 de dezembro. Os jogadores saem numa mini folga, voltam no dia 26, na parte da tarde. Deve ter aquela folga 31 e 1º, mas não tem uma pausa assim, entre Natal e Ano Novo. E aí depois, Vieira, a programação já está completa até o dia 14, que é o dia da estreia. Não tem tabela ainda, mas já está tudo definido. São José vai parar por pouco tempo nessa reta final de ano. Maravilha. Brunão do São José, mais alguma coisa pra gente dispensar o Joãozinho? O Joãozinho tá louco pra ir pra rua fazer pauta. Não, é isso. O Thiago Rubim, que a gente viu vídeos dele na redação, né? Deu uma olhadinha no videozinho que ele tem no YouTube. É um cara, além de ser alto, né? Ele é veloz também, é um jogador mais de lado. Parece ser uma boa contratação do São José, essa do Thiago Rubim. Maravilha. Joãozinho, eu quero te agradecer. Obrigado por você vir aqui no estúdio, trazer essas novidades. Aconteceu hoje pela manhã, então, essa apresentação do São José. Te espero mais vezes aqui no estúdio do Hora do Esporte. Você que veio aqui nas minhas férias e agora voltou com nós dois aqui, eu e o Brunão. Prazer te receber aqui, Joãozinho.
Prazer, Vieira, prazer, Bruno. Até uma próxima, então, aqui no Hora do Esporte. Maravilha, tá aí o João Delfino trazendo informações do São José, apresentação do CT pra gente, bacana a participação do nosso jovem Solerte repórter. Muito bem.